Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudos. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciência do Ensino Fundamental 2. Espero que vocês estejam bem, que tenham finalizado, suas avaliações com sucesso. Bom, como vocês já sabem, essa semana nós iniciamos, então, a partir de agora, o conteúdo do segundo bimestre. Eu peço que você continue se dedicando aos seus estudos. Eu sei que não é muito fácil a gente estudar online, mas precisamos ter ânimo, força para continuar. Eu quero que vocês saibam que eu estou com saudade de vocês. E a professora trouxe uma palavrinha aqui para vocês de incentivo, que diz assim: querido aluno, mesmo longe, sei que você brilha. Então, mesmo que a gente não esteja perto um do outro, eu sei que tenho certeza que você tem se dedicado, que você tem dado o seu melhor nos seus estudos e tenho certeza que você vai chegar à aprovação. Eu quero que você saiba que nós já voltamos para o presencial, A professora já está ministrando conteúdo presencial, então eu estou com saudade de vocês. Vocês sabem que nós já estamos, recebendo os nossos alunos no presencial. Então, se você quiser voltar para suas aulas presenciais, a professora vai estar de coração aberto, de braços abertos para lhe receber. Saiba que eu sinto sua falta em sala de aula. Nós sabemos que não é a mesma coisa estudar online e estudar presencial, Estudar online requer muito mais dedicação, muito mais atenção e foco, Assim também como no presencial, mas no presencial a professora vai estar mais perto de você, vai conseguir interagir com você melhor, eu vou conseguir conversar com você. Então, querendo ou não, o presencial a gente tem essa ligação maior, Você consegue falar comigo, eu consigo lhe ver, você consegue me ver, a gente consegue esclarecer, as nossas dúvidas, porque você sabe que nós temos apenas alguns minutos de aula online, então é muito rápido. Então, se você quiser voltar para o presencial, a professora vai estar esperando você ansiosa, de braços abertos para lhe receber. E se você não optar de vir presencial, que você continue estudando em casa, que você continue se dedicando, que você continue brilhando, que você continue seguindo uma rotina de estudos para que você possa alcançar a aprovação bimestral e, final do ano, a aprovação anual. Então, continue se dedicando aos seus estudos, fazendo suas atividades, mandando para a professora. E se você optar por voltar presencial, saiba que nós estamos aguardando você. A escola está seguindo todos os critérios, que a OMS nos aconselha, a questão do distanciamento, a questão do uso da máscara, do álcool em gel. Então, nós estamos adotando todas as medidas possíveis, para que não haja contágio dessa doença. Então, nós estamos nos sentindo seguros, para trabalhar. E se você quiser voltar para o presencial, nós estamos lhe aguardando. E mediante isso, vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Vamos para a nossa aula de hoje. Olá, meus queridos alunos. Vamos então continuar nosso conteúdo, nossos estudos, agora iniciando o nosso segundo bimestre. Como vocês já sabem, hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre, então eu peço que você pegue seu livro didático, que você abra seu livro didático na página 2 e vamos iniciar nossos estudos com a unidade 3, com o título Sol, Terra e Lua. Bom, essa unidade ela tem como objetivos principais perceber a ciência como construção humana passível de mudanças históricas, por meio de diferentes modelos cosmológicos,
Outro objetivo da nossa unidade é compreender as leis da gravitação. Outro objetivo é caracterizar os movimentos da Terra e suas implicações. E, por último, justificar a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses. Então, quando a gente olha para o céu, a gente fica fascinado, não é mesmo, de ver a imensidão, né? A incontestáveis quantidades de estrelas no céu. E muitas das vezes vimos isso não só olhando para o céu, mas também através de documentários, através de imagens, muitas vezes imagens que nós vemos na televisão, às vezes em nossos livros didáticos. Então, nós sabemos que o universo, ele sempre foi uma incógnita para o homem, né? Sempre despertou a curiosidade dos homens. Então, nós sabemos da existência de estrelas, de nebulosas, que seriam essas nebulosas. As nebulosas nada mais são que nuvens, né, de poeira e gás no espaço, que pode adquirir diversas formas e cores. Nós sabemos também da existência de planetas e até mesmo de satélites. Então, o ser humano, desde a antiguidade, ele procurou desvendar esses fenômenos, né? Procurou desvendar esses mistérios que envolviam o universo. E como eles faziam isso? Através de observações. Ou seja, o homem ele sempre observou, sempre procurou mecanismos para se observar os corpos celestes e seus movimentos. E aí, baseado nisso, ele desenvolveu várias teorias sobre esses cosmos, né? Mas o que é cosmo, professora? Cosmo deriva do grego, que significa universo. Então, o homem ele sempre procurou desenvolver, né, teorias sobre esses cosmos. E muitas vezes essas teorias elas foram motivadas através de quê? De que ele viu a necessidade de se prever o tempo, o homem viu a necessidade de se prever fenômenos naturais periódicos que acontecem, as estações do ano e principalmente períodos de chuvas e marés. Então, esses foram alguns pontos em que foram, né, motivos de despertar a necessidade e a curiosidade do homem criar essas teorias, né, criar esses modelos para que ele pudesse entender melhor o universo, para que ele pudesse entender melhor os corpos celestes e esses fenômenos naturais que nós vemos, né, como o tempo, como as estações do ano. Então, o homem ele viu essa necessidade de se construir esses modelos, de se construir teorias para que ele pudesse entender e explicar. Então, a construção desses modelos para explicar esses movimentos, né, e essas forças existentes no nosso universo, foi uma curiosidade que o homem teve já há de muito tempo. E aí, esses fenômenos, eles sempre, né, o homem sempre buscou explicações para ele. E naquela época, né, há muito tempo atrás, lá por volta do século II, a igreja, ela era algo que era muito forte, né? A igreja, ela estabelecia, muitas das vezes, explicações para esses fenômenos. Às vezes, não só a igreja, mas também a cultura de uma população, de um povo, eles buscavam, né, entender esses movimentos que os corpos celestes faziam, né? E a religião também ela procurava explicar todos esses fenômenos. Então, naquela época, né, lá por volta do século II, a igreja ela era muito predominante. Então, o que a igreja estabelecia tinha que ser acatado. Se não fosse do jeito como a igreja estabelecia naquela época, automaticamente, né, a pessoa que fosse contra as ideias da religião naquela época, né, de se explicar esses fenômenos, eles eram automaticamente mortos. Então, era assim mais ou menos que funcionava naquela época. Então, esses modelos para se explicar, né, esse movimento e essas forças existentes no universo são chamados de modelos cosmológicos. Então, eles foram criados, esses modelos cosmológicos, com a intenção de compreender, né, a estrutura do universo, de compreender a origem e
a evolução do nosso universo. E aí nós iniciamos, né, com a seguinte pergunta: qual a importância de se estudar os movimentos da Terra, né, do Sol e da Lua? Será que tem alguma importância? Com certeza sim. Então, o homem ele sempre estudou, né, esse movimento dos astros, né, como o Sol, a Terra e a Lua, para que ele pudesse entender melhor como que aconteciam esses fenômenos naturais que a gente vê, né, que é o tempo, que é a chuva, o período de chuva, as estações dos anos, a maré. Então, o homem ele sempre procurou entender isso, por isso que ele buscou estudar esses movimentos que o Sol, a Terra e a Lua realizam. Então, é importante sim para que a gente estude isso, para que a gente possa entender esses fenômenos. Uma vez que a gente não estuda esses fenômenos, não é possível a gente entender o porquê. Então, é necessário se estudar, né, esses astros, o Sol, a Terra e a Lua, porque nós precisamos entender como funciona a estrutura do universo, precisamos entender como foi que se deu, né, a origem do universo. Com certeza lá no Fundamental 1 você estudou que a origem do universo ela foi dada através de um fenômeno chamado de Big Bang, que foi uma grande explosão, né, em que a matéria ela se condensou em um núcleo muito quente, né, e com a união de vários gases e rochas, ocorreu essa explosão que deu origem ao nosso sistema solar. Então, esses estudos, né, eles são importantes para isso, para que a gente possa entender essa origem do universo, para que a gente possa entender como que o universo ele está estruturado e como que ocorreu, né, essa evolução do universo. E também para nos explicar como ocorre essa passagem do tempo, esses períodos de chuva, as estações do ano e assim sucessivamente. E aí, baseado nesses estudos, né, vários pesquisadores fizeram modelos, teorias, criaram modelos para se explicar como que ocorria, né, o movimento dos astros no universo. E aí o primeiro modelo a ser criado, um dos primeiros modelos, foi o modelo cosmológico. Esse modelo cosmológico ele foi criado na era cristã, né? Foi proposto pelo pesquisador chamado de Cláudio Ptolomeu. Esse modelo ele foi criado lá pelo século II, em que Ptolomeu ele pegou como base o modelo geocêntrico. O modelo geocêntrico, que é um desses modelos cosmológicos, ele foi criado verdadeiramente por Hiparco e Aristóteles. E aí, no século II, o que aconteceu? Ptolomeu, ele retomou esse modelo geocêntrico que tinha sido criado por Hiparco e Aristóteles. E aí, Ptolomeu, ele fez um tratado chamado de Almagesto, em que teve 13 volumes, né? E nesse composto de 13 volumes, né, de postulados que ele escreveu, que tinha esse nome de Almagesto, o que ele fez? Ele defendeu que cada esfera planetária ela não era fixa, mas sim ela orbitava em torno da Terra, realizando movimentos circulares sobre a própria órbita que ele chamou de epiciclos, que é isso que nós estamos vendo aqui na imagem. Então, naquela época, né, Ptolomeu, ele pegou esse modelo geocêntrico de Hiparco e Aristóteles e ele fez uma melhoria, né? Na sua descrição do modelo geocêntrico, ele dizia o quê? Que a Terra ela estava dentro dessa órbita aqui chamada de deferente, só que Ptolomeu constatou que a Terra ela não ficava necessariamente no centro, né, dessa órbita chamada deferente, ela ficava um pouquinho mais deslocada do centro, ou seja, mais ou menos aqui. E aí ele relatou o quê? Que os planetas, eles não ficavam parados, ao contrário, os planetas, eles giravam ao redor da Terra, né? A Terra, no caso do modelo geocêntrico, seria o ponto central,
Então, o modelo geocentrismo, né, geocêntrico, ele diz o quê? Que a Terra era o centro do universo. Só que Ptolomeu, com seus estudos, ele relatou o quê? Que a Terra ela não ficava necessariamente no centro. Ela ficava um pouquinho deslocada, né? Um pouquinho fora do centro. E que os outros astros, né, os outros planetas, eles giravam ao redor da Terra, só que em movimento epiciclo, né? Fazendo esse movimento circular. Então, os planetas eles não ficavam parados aqui ao redor da Terra, não. Eles giravam ao redor da Terra e giravam também em seu próprio eixo, fazendo esse movimento circular. Então, esse modelo geocêntrico, que foi melhorado por Ptolomeu, ele permaneceu aceito por volta de 1.300 anos ainda, né, depois que ele foi criado, sem qualquer contestação possível. E aí, só a partir do século XV, né, que ocorreram modificações na sociedade, as observações do céu elas foram sendo mais apuradas, e aí foram se surgindo, né, problemas que o modelo de Ptolomeu ele não explicava, né? Então, foi aí que surgiu, né, novos modelos cosmológicos. Modelo esse chamado de modelo heliocêntrico. Aí, em 1543, quando ele estava em seu leito de morte, o pesquisador Nicolau Copérnico publicou sua principal obra essa denominada de Sobre a Revolução dos Corpos Celestes. E aí, nessa sua publicação, nessa sua obra, ele propôs o modelo heliocêntrico, que é esse modelo que você está vendo em sua tela. Então, nesse modelo, ele dizia o quê? Que os 6 planetas conhecidos até na época então, que eram Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, realizavam movimentos circulares, olha só, ao redor de quem? Do Sol, cujo movimento ele só era aparente, né? E resultava dos movimentos da própria Terra, ou seja, a Terra ela se movimentava e os outros planetas se movimentavam junto com ela ao redor do Sol. E aí, essa obra ela teve grande impacto na época, né? De certo modo, trocar a Terra pelo Sol como centro do sistema planetário representou tirar o ser humano de condições de maior importância. Então, essa foi a razão, né, pela qual o livro de Copérnico ele foi incluído no Index, que é uma relação de livros heréticos. O que significa livros heréticos, professora? São livros que vão contra os ideais da igreja, né? Então, na época que Nicolau Copérnico ele estabeleceu esse modelo heliocêntrico, ele foi muito criticado, justamente por isso, porque a Terra sai do centro do universo, o Sol é colocado como o centro do universo, e aí esse livro dele, essa obra dele foi colocada nesse indexo de livros heréticos, né? O que significa esses heréticos, professores? São livros que continham linha de pensamento diferente da crença estabelecida na época, que era da Igreja Católica, né? Ou seja, como se entendia que essa obra de Copérnico fosse uma blasfêmia, né? Contra a Igreja. E nós sabemos hoje que esse modelo, o modelo heliocêntrico, é o modelo que hoje descreve melhor a movimentação dos astros. Hoje nós sabemos que o Sol ele é o centro do universo e que os outros planetas do nosso sistema solar, inclusive a Lua, né, e a nossa Terra, elas giram ao redor do Sol. E para a gente chegar até isso, até as ideias que nós sabemos hoje, foi muita luta, né? Foi luta de anos, né? De vários pesquisadores tentando implementar esse modelo heliocêntrico. Então, hoje esse modelo ele é muito bem aceito, só para que ocorresse isso levou anos, né? Então, essa aceitação desse modelo
foi uma aceitação muito complicada, porque demorou muitos e muitos anos para que ela pudesse ser aceita com muita naturalidade. E aí, para que a gente chegasse hoje a ter essa aceitação desse modelo, outros pesquisadores também defenderam esse modelo heliocêntrico. Um deles foi Giordano Bruno. Giordano Bruno ele foi condenado à morte em fogueira, né, em 1600, por compartilhar das mesmas ideias de Nicolau Copérnico. Outro pesquisador também que lutou, né, que defendeu esse modelo heliocêntrico foi Galileu Galilei. Então, Galileu Galilei ele aperfeiçoou a luneta como instrumento de observação dos astros e defendeu também a ideia de Copérnico, de que o Sol era o centro do universo, e foi acusado de heresia também pela Igreja, porque ele também defendia essas ideias. Então, ele foi acusado de ser contra a Igreja, e por isso ele ficou em prisão domiciliar até a sua morte em 1642. Outro modelo cosmológico que nós vamos ver aqui na nossa aula hoje é o modelo híbrido, né? Esse modelo híbrido ele foi criado pelo esse pesquisador astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que viveu de 1546 a 1601. Esse pesquisador ele buscou compreender o movimento dos planetas e estruturou a sua elaboração, né, seu estudo, nesse novo modelo aí chamado de modelo híbrido. Então, Tycho Brahe ele foi considerado um grande observador do céu. Só para vocês terem uma ideia, na época em que ele fez esses estudos, ele tinha um grande observatório. Na época, ele era o pesquisador que tinha mais ferramentas para se observar o céu. Então, ele tinha muito acesso, né, à questão de observar o que acontecia fora do nosso planeta. Então, por ele ter esse acesso, né, por ele ter esse grande acesso ao céu, ele conseguiu aprimorar as suas pesquisas, né, porque ele tinha vários instrumentos que facilitavam essa observação. E aí, com um desses instrumentos, foi possível que ele realizasse coletas, né, precisas, e fazer com que, por ele ter esses instrumentos que ajudavam ele a coletar, né, informações mais precisas, ele conseguiu elaborar, né, estudos com mais precisão. Ou seja, ele conseguiu elaborar, né, estabelecer posições de astros e de órbitas dos planetas de forma mais precisa. Então, por ele não acreditar nesse modelo heliocêntrico, Tycho Brahe ele propôs esse novo modelo, né, que ele chamou de modelo cosmológico híbrido, em que os planetas eles giravam em torno do Sol. Observe, os planetas aqui giravam em torno do Sol e o Sol com a Lua giravam em torno da Terra. Então, esse foi o modelo híbrido, né? Então, aqui, ele descreveu o quê? Que ao redor, né, desse modelo tinham estrelas fixas, né, uma órbita de estrelas fixas, e que ao redor do Sol, que como você pode ver, ao redor do Sol, tinham os planetas, né, que giravam ao redor dele, e aí ele disse que o Sol e a Lua giravam ao redor da Terra, né? Então, esse foi o modelo híbrido criado por esse astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Então, na nossa aula de hoje, nós vimos os 3 modelos cosmológicos, que é o modelo geocêntrico criado por Ptolomeu. Vimos também o modelo heliocêntrico criado por Nicolau Copérnico e vimos esse último aqui, modelo cosmológico híbrido criado por Tycho Brahe, né? Que foi esse astrônomo dinamarquês que criou esse modelo híbrido. Então, a partir de agora, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje vocês sabem que nós temos
a atividade para casa. Então, nós vamos exercitar o nosso livro didático e nosso livro de atividade agora, a partir de agora. No nosso livro didático, você, cara aluno, nosso livro didático, você irá realizar a atividade da página 6, que é essa página. Você fará a questão 1, 2, 3, 4 e 5 do livro didático. Vamos para o nosso livro de atividade. Nosso livro de atividade, você irá fazer a página 5, questão 1, 2 e 3. Na página 6, você irá fazer a questão 4 e 5 da página 6. Isso é a nossa atividade do livro de atividade de hoje. Página 5 e 6, página 5, questão de 1 a 3 e página 6, questão de 5 a 4. Certo, meus queridos? A professora vai estar deixando também a atividade para casa em PDF e também a atividade dos alunos de educação inclusiva, tá? A professora vai deixar em anexo para os senhores a atividade em PDF para casa e também vai deixar em anexo a atividade dos alunos de educação inclusiva. Tá bom, meus queridos? Então, boa tarefa para vocês.